cumprimento a todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio e esse é o canal Assembleiano Apologista. E no vídeo de hoje nós estaremos estudando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Será que esse texto ensina que Jesus e o arcanjo Miguel são o mesmo? Os adventistas do sétimo dia e os testemunhos de Jeová, eles ensinam que Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa, ou seja, que Miguel é um dos nomes de Jesus. Eles usam Apocalipse capítulo 12, versículo 7, onde lá mostra que Miguel tem os seus anjos. Eles fazem ligação com 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, onde mostra também que Jesus ele tem os seus anjos. E além deles comparar Miguel tendo seus anjos e Jesus também tendo seus anjos, eles se baseiam no versículo principal, que é lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 16. Vamos ler o que fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então, por aqui dizer que o Senhor ele descerá do céu com voz de arcanjo, eles dizem que esse texto aqui está afirmando que Jesus ele tem voz de arcanjo. Mas na verdade, quando nós analisamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, nós vemos aí que Jesus ele virá acompanhado de alaridos. O que é alaridos? É gritaria, são barulhos. E essa gritaria, esse barulho, com certeza serão dos anjos que virão acompanhando o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia também mostra aqui que ele será acompanhado da voz do arcanjo e também será acompanhado de trombetas. Se essa voz aqui fosse de Jesus, ou seja, que Jesus fosse um arcanjo e a voz fosse dele mesmo, então também esse alarido seria só de Jesus. Nós não sabemos que Jesus ele virá acompanhado de uma multidão de anjos. Então fica claro que essa voz aqui é a voz do arcanjo que virá acompanhando a Jesus Cristo. Nós vemos lá em Judas versículo 9, nós podemos dizer ali que Miguel ele foi promovido a arcanjo. E arcanjo significa anjo de categoria superior. Porque nós vemos ali em Judas versículo 9 que é a primeira vez que a menção do nome arcanjo é mencionada nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que os anjos eles foram criados. Nós vemos isso lá em Neemias 9, versículo 6 e Colossenses capítulo 1, versículo 16. Agora Jesus ele é eterno. Jesus ele é eterno porque a Bíblia nos fala que ele é eterno em Isaías 9 e versículo 6, onde fala que ele é o Pai da eternidade. Lá em Miqueias 5, versículo 2, nós vemos também que Jesus ele é eterno. Então, essa é uma das primeiras refutações. Jesus ele não pode ser Miguel porque Miguel ele foi criado, porque os anjos são criados. Agora Jesus a Bíblia mostra ele sendo eterno. O segundo ponto é que Miguel ele não tem autoridade. Nós vemos isso lá em Judas versículo 9, quando o arcanjo Miguel ele teve que dizer para Satanás: o Senhor te repreenda. Então o arcanjo Miguel ele não tinha a sua própria autoridade. Agora Jesus ele tem autoridade. Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11, que Jesus ele teve autoridade para dizer para Satanás, ali quando ele estava sendo tentado por Satanás, ele disse: vai-te, Satanás, porque só a Deus temos que adorar. E lá em Marcos capítulo 5, versículo 8, nós vemos que Jesus ele repreendeu também o demônio ali, naquele endemoniado ali de Gadara, e ele expulsou aquele demônio. Então Jesus ele tem a sua própria autoridade. Outro ponto também é que Miguel ele não pode ser adorado. Nós vemos isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18 e Apocalipse 19, versículo 9 e 10. Anjos eles não podem ser adorados. Agora Jesus ele é adorado. Quando nós lemos Mateus 15, versículo 25, Mateus 2, versículo 11, Mateus 28, versículo 16 e 17 e Hebreus capítulo 1, versículo 6, nós vemos que Jesus ele foi adorado várias vezes. E também outro ponto é que Deus ele nunca disse para algum anjo sentar à sua direita. Nós vemos escrito isso lá em Hebreus capítulo 11, capítulo 1 e versículo 13. Mas para Jesus, Deus ele disse para Jesus sentar à direita dele. Nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 2 e
e versículo 34, e lá em Salmo 110 e versículo 1, o nosso Deus dizendo para Jesus sentar à sua direita. E também nós vemos aí que, mais um ponto aí, para nós entendermos que Jesus e Miguel não é o mesmo, quando nós lemos lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, nós vamos ver lá escrito que Miguel ele é um dos primeiros príncipes. Então existiam outros príncipes da mesma categoria de Miguel. Agora, por que Jesus ele não é Miguel? Porque se existiam vários príncipes, como que Jesus ele poderia fazer parte aí desse grupo? Jesus Cristo, ele sendo a segunda pessoa da divindade, ele não poderia fazer parte desse grupo aí de vários príncipes. Porque a Bíblia mostra que Jesus ele é onisciente, lá em João capítulo 16, versículo 30. Jesus ele é onipotente, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. E Jesus ele é onipresente, está lá em Mateus 18, versículo 20. Então Jesus ele tem os atributos divinos, sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele sendo a segunda pessoa da divindade, ele não pode fazer parte desse grupo. Nós lemos claramente aí em Daniel capítulo 10, versículo 13, falando no plural, um dos primeiros príncipes. Então se Jesus fosse o Miguel, então haveria vários deuses, conforme a Bíblia aponta que Jesus ele é Deus. Só que a Bíblia fala que antes de Deus nenhum Deus se formou, e depois de Deus nenhum outro Deus haverá. Está escrito lá em Isaías 43, versículo 10 e 11. E lá em Isaías 45, versículo 22, está dizendo que não há outro Deus. Então não tem como haver vários anjos, né? Se Jesus fosse o arcanjo Miguel, não poderia existir vários príncipes como ele. Então todos eles seriam onisciente, onipotente e onipresente. E seriam deuses também. A Bíblia fala que antes de Deus nenhum Deus se formou e depois de Deus nenhum outro Deus haverá. Outro ponto também para nós percebermos que Jesus ele não é o arcanjo Miguel é quando nós lemos Apocalipse 12, versículo 7. Lá está dizendo que Miguel ele precisou de ajuda de anjos para ele poder batalhar. Lá em Apocalipse 12, versículo 7. Agora Jesus não, com Jesus é diferente. Quando nós lemos 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver que Jesus ele não precisa de ajuda para vencer Satanás, porque ele vencerá Satanás somente com um assopro. Ele vencerá Satanás, derrotará Satanás e o homem do pecado somente com um assopro. Então espero que esse vídeo aí tenha te ajudado a te mostrar que Jesus ele é Deus e ele não é a mesma pessoa que o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel ele é um anjo de categoria superior, né? Ele é o principal dentre os anjos, e Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é a segunda pessoa da divindade. Então fica claro aí nesse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí e fique com todos na paz do Senhor.